Então, começando já por vos falar do que é os Jovens Repórteres para o Ambiente, é dizer-vos que é um programa da Associação Bandeira Azul da Europa, tal como as ecoescolas, entre outros, e que é também um programa internacional. Ou seja, existem Jovens Repórteres para o Ambiente em mais de 40 países do mundo, porque este programa pertence a uma grande família de projetos de ambiente que está concentrada na FI, na Fundação para a Educação Ambiental da Europa. Enquanto... não sei porque é que isto não está a passar. Vou começar já mesmo por vos falar, por vos apresentar um vídeo da FI, um vídeo que nos fala, ou que resume o que é ser o Jovem Repórter para o Ambiente. Can one voice make a difference for the environment? Absolutely. One voice can create a message that's heard around the world, a message that empowers all of us to unite and develop solutions that will drive us toward a brighter future for our planet. One voice, one person, can inspire the world, but becoming an inspirational person requires gaining strong leadership skills. Develop these skills by participating in the Young Reporters for the Environment program. Every year, thousands of students ages 11 to 25 join the YRE program and learn about constructive journalism so they can lead global conversations about major environmental topics. By joining YRE, you will gain access to a network of like-minded students and teachers across 45 countries. You will have the chance to report from high-level international conferences and to participate in annual YRE competitions. In the program, you'll learn how to be a reporter with advanced critical thinking skills. You'll use a tested 4-step methodology to investigate, research, report, and disseminate messages worldwide. Your efforts will influence others to take immediate action. Participants in the program build skills for life and friendships to aid them in their environmental activism efforts. Once YRE, forever YRE. Don't let your environmental message, your one voice, go unheard. Join the YRE program today and become a leader for global change. Ora, este pequeno vídeo apresenta-vos os Jovens Repórteres, portanto, está em inglês porque, como eu vos disse, é um programa internacional e tudo o que foi aqui falado é comum aos Jovens Repórteres a todos os países. Portanto, a capacidade de ter um pensamento crítico, de fazer reportagens, etc. Então, falarmos um bocadinho de como é que este programa funciona, está por todo o mundo, como já vos tinha dito, portanto é um programa que pretende que os jovens tenham uma voz pelo ambiente, atualmente em 44 países, envolve em Portugal cerca de 90 a 100 escolas, vai variando ano para ano, portanto não é um programa que tenha muita gente, mas tem pessoas muito interessadas nestes temas. Portanto, nós costumamos dizer que os Jovens Repórteres, comparando com a Ecoescolas, que é um programa de massas, este é quase que um programa de elite, não porque não seja acessível a todos, mas sim porque interessa um grupo de jovens que normalmente têm interesse ou pelo jornalismo, ou pelo ambiente, ou por ambos, e por isso mergulham neste projeto e geralmente têm umas experiências bastante positivas. Nós em Portugal temos, portanto, cerca de 100 escolas a trabalhar, os concelhos com mais Jovens Repórteres são os que estão aqui, Braga, Ilha, Lisboa, e temos jovens em todas as idades, mas, como veem, atualmente até é a faixa dos 11 aos 14 anos que tem trabalhado mais as reportagens nos Jovens Repórteres. Portanto, tradicionalmente os Jovens Repórteres eram para jovens dos 15 aos 18, e depois alargou, e agora temos os mais velhos, até aos 25, e os mais novos, a partir dos 10, 11 anos. Portanto, os que nos estão a ver, mesmo sendo mais jovens, podem já começar a perceber como é que se faz uma reportagem e fazer alguns trabalhos. Podem depois aderir a este projeto em duas modalidades, ou como projeto de escola ou como freelancer. Os freelancers são geralmente jovens que começam com as escolas e depois mudam de escola e continuam interessados no projeto e já trabalham, já têm autonomia para conseguir trabalhar no projeto sem tanta ajuda dos professores. Nós aconselhamos sempre a que comecem com programas escolas, mas geralmente os freelancers é a partir dos 15 anos, quando já têm mais, de facto, mais capacidade de realizar este tipo de trabalhos, e temos também uma fatia, de facto, de freelancers que participa
e que até continua durante vários anos ligado ao projeto. Em relação aos temas, como veem, qualquer tema pode ser tema de Jovem Repórter. Portanto, qualquer coisa que vocês imaginem pode ser alvo de uma reportagem. Qual é a diferença? É o ponto de vista. Um jovem repórter encara os problemas com o ponto de vista da sustentabilidade. Ou seja, aquele tema é sustentável, não é sustentável. E a sustentabilidade está em todo lado, né? Mas os temas mais falados são os que têm aqui. Portanto, resíduos, biodiversidade e floresta, água, mar, cidades e mobilidade. Também temos trabalhos em fotografia, vídeo, podcast e artigo. Vocês podem exprimir depois de várias formas, não é? Podem fazer artigos escritos, que é o que acontece mais, mas podem também ter outras modalidades. Mas antes de escolherem como é que vão reportar aquilo que querem contar, e nunca se esqueçam que ser repórter é contar uma história, está bem? Todos gostamos de ouvir histórias desde pequeninos. Ser repórter é contar uma história para ser ouvido, ser lido. Só que é uma história verídica, não é? É uma história, neste caso, porque somos repórteres do ambiente, que tem sempre a preocupação de falar das questões do ambiente ou da sustentabilidade. Então, já vimos que podem participar com a escola ou ser freelancers. Podem também... peço desculpa. Peço desculpa que tinha o telefone a tocar, era para não interromper mais. Podem, ao trabalhar, vão desenvolver uma série de capacidades que hoje se fala muito que os jovens devem desenvolver na escola, chamadas capacidades ou skills do século XXI, como terem um pensamento crítico, saberem comunicar, terem capacidade de comunicação e de liderança, a trabalhar com os mídias, etc. Para além disso, para desenvolver o que é que têm que fazer? Primeiro, escolher o tema. O que é que eu quero reportar? O que é que me interessa? É a questão dos transportes? É a questão da qualidade do ar? É a minha cidade que é pouco verde? É o lixo que as pessoas põem no chão? O que é que me interessa enquanto repórter? Que possa ser o meu tema de reportagem. Portanto, essa é a primeira questão que tenho que fazer, porque qualquer coisa, como eu já disse, pode ser tema, mas tem que pegar no assunto de determinada maneira. Tem que, claro, estar inscritos na página para poderem publicar e depois de pensarem no tema, têm que planear a investigação. Ou seja, vamos, por exemplo, falar sobre o rio que passa aqui na Terra e que está muito poluído. Então, o que é que eu vou investigar sobre isso? Vou, se calhar, fazer umas análises, falar com algumas pessoas que vivem atualmente junto ao rio ou que viviam de antes, falar com a Câmara Municipal, saber o que é que está a ser feito, etc, etc. Isto é planear, é perguntar quem é que eu vou entrevistar, que informação vou recolher, quando é que vou para o terreno. Um repórter tem sempre que ir para o terreno. Um repórter de secretária ou um repórter de computador não é um repórter, não é? Também não quer dizer que não se possam fazer reportagens através de uma investigação sem ir para o exterior, mas a reportagem pura é através da investigação no terreno. Depois têm que ter parcerias, porque têm que publicar aquilo que fazem. Não serve de nada a um repórter fazer reportagem se ninguém lê ou ninguém vê ou ninguém ouve, não é? Portanto, temos que juntar-nos a pessoas que ajudem a divulgar o nosso trabalho. A plataforma de Jovens Repórteres é um sítio, mas também o jornal local, a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal, o jornal da escola, são tudo sítios onde podem e devem publicar as vossas reportagens. O repórter que não publica não é repórter, não é? Esse é o final, é o objetivo final da reportagem. Então depois vamos para o campo, vamos analisar a informação que recolhemos e vamos fazer a nossa peça jornalística em vários formatos que podemos escolher. Depois temos que a comunicar, divulgar a vários níveis, da internet sempre, mas também a nível local. E este é o que faz um jovem repórter, são os tais 4 passos que naquele primeiro vídeo falavam, que é a metodologia. Primeiro temos que ir investigar, temos depois que ir ver como é que resolvemos os problemas que investigamos e não é dar a nossa opinião como é que se resolvem, é ouvir opiniões sobre como é que se resolve, ouvir pessoas, depois reportar e depois criar então essas reportagens para disseminar. Portanto, um repórter procura factos, é objetivo, não inventa, não dá opiniões, ninguém quer saber o que é que um repórter pensa,
Pensem nisso. Eles querem saber é aquilo que vocês veem e, portanto, ou ouvem, ou cheiram, portanto, o repórter deve passar esses 5 sentidos para quem o vê, ou quem o ouve, ou quem o lê, mas deve transmitir a realidade tanto quanto possível. Né? Isso é que é ser repórter e não dar opiniões e dar o seu ponto de vista. Os temas também já tínhamos visto, podem ser qualquer uns, as modalidades podem ser 4, podem fazer artigos, fotos, a fotoreportagem, vídeos, videoreportagem ou podcast. E depois temos ainda uma outra modalidade que não é reportagem, mas que também está neste projeto, que é a campanha. A campanha já não tem que falar de verdade, a campanha é alguma coisa que pretende passar uma mensagem. Por exemplo, separa o lixo, por exemplo, não deites lixo para o chão. Isto pode ser uma campanha, mas não é uma reportagem, não é? Nós estamos a dar uma ordem, uma opinião, isso é que é uma campanha. E pode ser em fotografia ou em vídeo. Começando então pela campanha, o objetivo é passar uma mensagem. Tenho aqui alguns exemplos de fotocampanhas, não é? São fotos montadas, não são reais, não é? Este peixe não está ali, foi posto ali para a fotografia. Isto é uma foto com lixo na comida, isto não é real, não é? Foi montado para a fotografia. Aqui são jovens a beber água da sanita, claro que ninguém faz isto também, mas estão através de, às vezes, de imagens chocantes, pretendemos passar uma mensagem, não é? Acho que são claras para vocês. Aqui, por exemplo, são duas beatas ali preocupadas que vão para a sarjeta e que vão para o mar, não é? Portanto, são mensagens através de fotos que montamos para passar essa mensagem. Isso é que é uma campanha. O vídeo é a mesma coisa, é dar uma mensagem, passar uma mensagem através de um vídeo que não é necessariamente real, é montado, é encenado para passar essa mensagem. Nós temos aqui um exemplo, só para muito rápido, para vos mostrar o que é uma videocampanha. É claro que este jovem, que é um jovem repórter, é o Luís, está ali, está a fazer para o vídeo, não é? Isto não é real, mas ele vai depois passar uma mensagem com esta informação. Creio que já estão a pensar o que é. Portanto, ele está no mar, deitou o lixo todo para a areia e, no fundo, depois diz que pior que a pandemia é a ignorância humana. Portanto, isto não é uma reportagem, mas passa uma mensagem em formato de videocampanha. Então, o que é uma reportagem? A reportagem é, então, contar a história real. Uma história que nos obriga a ir para o terreno, a ouvir as fontes, a ouvir as pessoas que nos podem ajudar a compor a nossa história, ser imparcial, portanto, não dar a nossa opinião e respeitar as fontes. Portanto, como dizia um jornalista que acompanhou em tempos o jovem repórter, que era o Daniel Ricardo, o repórter tem que ver e fazer ver, ouvir e fazer ouvir, sentir e fazer sentir. Ou seja, ele tem que passar a quem o lê a mensagem que ele está a ver, a sentir, a ouvir, mas sempre a realidade, não é? Por isso tem que ir para o campo. Portanto, antes de ir para o terreno, tem que investigar, perceber um bocadinho sobre o tema, vai com certeza à internet e a outros meios investigar, pensar quem é que vai entrevistar, com quem é que tem que falar para saber mais sobre aquele tema, que perguntas vai colocar e qual é o ângulo. O ângulo é muito importante, que é o enfoque. O que é que vamos... Por exemplo, eu quero fazer uma reportagem sobre o tal rio poluído da minha aldeia. Mas qual é o ângulo que eu vou pegar naquilo? É o ângulo do agricultor? É dos idosos que viviam lá na altura em que aquilo não era poluído? É o ângulo, sei lá, dos animais que não conseguem já viver naquele rio? Portanto, podemos ter vários pontos de vista. É isso que eu queria explicar. Pronto, vamos para o terreno, vamos para a rua. E temos que usar os 5 sentidos. Isto é muito importante. Um repórter tem que estar atento, olhar em volta, olhar e ver, ouvir diferentes pontos de vista, observar sobre de vários ângulos, mesmo as fotografias. Habituem-se a tirar fotografias de baixo para cima, de cima para baixo, vários ângulos, serem diferentes, serem originais e também no resto da reportagem, vários pontos de vista, vários ângulos. Deve fazer questões, ir para o terreno e fazer perguntas e tomar notas. É muito importante, o bloco é fundamental para tomar notas, senão depois já não se lembram. Quando querem depois reproduzir aquilo que falaram, se não anotaram ou gravaram. Gravar é uma possibilidade, mas depois demora muito tempo a ouvir as gravações. Portanto, usem sempre um bloco de notas.
No final, já fomos para o terreno, então vamos fazer a nossa reportagem. Escolher o enfoque, pensar como é que vamos compor a nossa notícia, o nosso artigo, o nosso vídeo, e, portanto, escrever um título e o conteúdo. Então, vamos para o terreno antes. Na preparação, é muito importante que investiguem sobre o tema, que criem um plano com quem vão falar, onde, que aspectos é que vão falar. E depois os temas podem ser muitos diferentes, como eu vos disse, qualquer tema é possível. Uma situação complicada que queremos avaliar, por exemplo, a questão da pandemia pode ser um tema, não é? Uma situação socialmente relevante, um acontecimento importante, por exemplo, algo que aconteceu e que pode ser notícia, ou um processo em desenvolvimento. Portanto, tem que ser alguma coisa que esteja a acontecer, que seja importante e que interesse as pessoas, não é? Não vamos fazer uma notícia sobre uma coisa que aconteceu há 10 anos, que já não interessa quem vai ler, se não houver aqui algo que o puxe para o presente. E depois, quando fazemos uma reportagem, temos que fazer perguntas às pessoas, não é? Eu vou ali entrevistar o Joaquim ou o António, mas tenho que ir preparada, não é só na altura que vou perguntar o que me vem à cabeça, senão depois acabo por não ter a informação que me interessa. E que perguntas é que devemos fazer às pessoas? Perguntas simples. As perguntas das crianças, ok? Quem? O quê? Porquê? Como funciona? Porquê é que isto é assim? Onde está? Como é que aconteceu? O que é que fez? Coisas simples. Não tem que fazer perguntas muito complicadas, mas estas são as perguntas que depois vocês vão responder na vossa reportagem, está bem? Define um ângulo de abordagem, qual é a pergunta fundamental, o que é que me interessa aqui saber, eu quero saber porque é que o rio está poluído, não é? Esta é a minha pergunta fundamental, para isso vou ver o que é que está lá a contribuir para que ele esteja poluído. Durante a reportagem, já falámos, temos que ouvir tudo o que está à nossa volta, estar atento e ser isento. Ou seja, eu tenho que ver sempre os vários lados da questão. Às vezes parece que não há um segundo lado, porque a pessoa é tão convincente a passar a sua mensagem que nós acreditamos, mas não é que ser desconfiados, mas temos que ser imparciais, está bem? Ou seja, a pessoa está-nos a contar alguma história, não vamos desconfiar, mas se calhar há outro ponto de vista sobre aquilo, não é? Então vamos perguntar a outras pessoas. Portanto, temos que estar atentos e ser isentos, isso é o mais importante, observar e ouvir diferentes pontos de vista, falar com várias pessoas, com os principais, às vezes com aqueles que não parecem tão importantes, isto sobre um acontecimento. E depois é muito importante no terreno, quando entrevistam alguém, não se esqueçam nunca de anotar algumas informações sobre a pessoa, está bem? Normalmente o nome, a idade, a profissão, porque depois quando estão a apresentar, o Alberto disse, quem é o Alberto? O Alberto, que é professor e que tem 40 anos, informou que os alunos têm uma horta na escola. Então já estamos a ter o contexto. O Alberto é professor e está a falar da horta da escola dele, está bem? Pronto, quando escrevem, depois precisam desta informação, portanto recolham sempre no terreno, nome, idade e profissão, e às vezes algumas coisas que o ajudem a definir, como as características físicas, etc. Pode ajudar depois na reportagem. Como é que fazemos então a reportagem? Vamos então pensar, isto é muito importante, pensar nas questões-chave. Uma reportagem, qualquer ela que seja, escrita, fotográfica, vídeo ou podcast, deve sempre responder a estas questões, que são as questões, mais uma vez, simples, e as questões das crianças. O quê, quem, quando, onde, porquê e como. Qualquer reportagem, se vocês virem com atenção, responde a isto. E estas são, de facto, perguntas importantes. O presente, o quê, onde, quem, o que é que aconteceu, quem é que fez, o que é que estamos a falar. Isto é o início. Nós temos aqui na reportagem, vamos logo diretos ao pote, como se costuma dizer. Começamos sempre o mais importante. E depois vamos falando dos detalhes, está bem? De que forma, quais foram as causas, etc. A reportagem, para além disso, tem sempre que contar uma história, não é? Portanto, pensem nisso. Tem que ser interessante para quem lê, ou para quem ouve, ou para quem vê. Pensem se vocês, se não fossem os autores, se iam ler aquilo, ou ouvir aquilo,
Se achassem que aquilo é aborrecido, é porque não está bem feito, está bem? Porque uma reportagem tem que atrair o leitor para ler. Como é que isso se faz? Geralmente com o título, com a imagem que pomos no destaque, etc. E agora, atenção às fake news. Com certeza que vocês já ouviram falar de fake news. Fake news são notícias enganadoras que nos levam ao engano. E embora isto seja quase que um contrassenso, porque a notícia é falar de verdade. Né? Já falámos aqui que um repórter reporta a realidade e uma notícia é falar de verdade. Mas porquê é que falamos tanto de fake news então, agora? Eu a seguir vou-vos mostrar um bocadinho de um vídeo que fala sobre isto, de alguém que está a falar sobre fake news, que já foi um webinar que nós fizemos, está depois disponível online se quiserem ver o vídeo todo, mas só este pequeno excerto para abordar um bocadinho esta questão. Vamos ver se ele avança. Estamos aqui com algo. Tema desta sessão. Partilhar fake news não é cool. E usa hashtag, vamos travar este vídeo. O que é que nós podemos fazer? Há coisas que podemos fazer. Provavelmente, se calhar, nas vossas cabeças já surgiu a questão e alguns terão essa intenção. Como é que nós podemos combater a desinformação? Posso adiantar genericamente a resposta, que é, depende de cada um de nós. Nós podemos ter atitudes mais amigas do ambiente, e se vocês dominam a matéria garantidamente, para isso depende de quem? Depende de nós, depende das nossas atitudes. Se fazemos ou deixamos de fazer. Aqui é a mesma coisa. Mas já lá iremos. Comecemos por aqui. O que são fake news? As fake news começaram, este termo, este conceito, começou a surgir sobretudo desde 2016, quando as eleições norte-americanas com Donald Trump. O Donald Trump, numa conferência de imprensa, virou-se para os média, quando eu falo aqui em média jornalísticos. Dentro dos média cabem outras coisas que não os jornalísticos. Eu me refiro aqui aos média, é desses que eu estou a falar, dos jornalísticos, daqueles que estão comprometidos em publicar a verdade. E ele, numa conferência de imprensa, disse: "You are fake news." Vocês são fake news. Vamos desconstruir a palavra. Fake news, porque este quer dizer notícias falsas. Vamos por partes. O que é que são notícias? Notícias resultam da construção do trabalho que é feito por jornalistas, a informação que é trabalhada por eles, que através de processos de verificação de informação procuram publicar a verdade. Há aqui depois também alguns problemas, que é um jornalista, e eu já fui jornalista, quando obtém uma informação, não a deve publicar logo quando a dão. O princípio deve ser cruzar diferentes fontes e, se as fontes todas apontam no sentido, então se calhar isso estará mais próximo de ser verdade ou mentira. Não devemos publicar só porque temos uma fonte. Aliás, há até aquela brincadeira, aquela piada que se faz entre jornalistas para se perceber, é uma piada, mas é para se perceber a importância do papel dos jornalistas e do jornalismo, que é, se a mãe de um jornalista diz "filho, amanhã vai chover", o trabalho dele é verificar aquilo que a mãe disse. A mãe é provavelmente a pessoa em que nós mais confiamos à face da terra. Mas até mesmo essa, neste caso, um jornalista vai fazer o seu trabalho de casa, que é verificar, ok, a minha mãe disse, é uma fonte, mas convém eu cruzar mais fontes para perceber se efetivamente é verdade ou não. Isto para vos tocar num ponto fundamental, que tem a ver com a confiança. Muitas vezes, se calhar, já demos por nós, eu próprio já aconteceu isso, muitas vezes partilhar conteúdos nas redes sociais só porque um amigo, porque um familiar, alguém que eu conheço, alguém que eu deposito na confiança, partilhou. E às vezes partilha automaticamente sem ler e sem fazer uma avaliação crítica daquilo que estou a ler. E antecipando já um bocadinho a resposta da pergunta que fiz atrás, como é que podemos combater a desinformação? É termos uma atitude crítica. Lermos, cruzarmos informação, pesquisarmos por diferentes fontes, perceber se a informação está publicada numa fonte oficial ou não e criarmos o nosso juízo. Aliás, há estudiosos de jornalismo que dizem: o que é o jornalismo? O jornalismo é o resultado do trabalho de informação que levam as pessoas, que ajudam as pessoas a tomar decisões. O jornalismo deve dizer que o caminho é para aqui ou para acolá, deve apresentá-lo às pessoas
criticamente ao lerem diferentes, sei lá, lerem uma notícia na RTP e irem confrontar com o mesmo assunto trabalhado pela TSF ou pelo público, através da leitura destes diferentes ângulos, porque são diferentes jornalistas que trabalham, têm ângulos de abordagem diferentes ao mesmo assunto, enquanto cidadãos podermos refletir e agir criticamente. Então, fake news, notícias falsas. Ok, notícias já percebemos. Notícias são trabalhadas por jornalistas, portanto, eles têm a obrigação de publicar aquilo que é verdade. Então, notícias falsas, verdade, mentira, o que é isto? É uma contradição. Em boa verdade, é uma contradição. Se a notícia é aquilo que é verdadeiro, uma notícia não pode ser falsa. Se quisermos, em bom rigor, ou é verdade ou é mentira. Este conceito foi criado e muitas vezes induz as pessoas em erro. Mas registrem isso. O conteúdo ou é verdadeiro ou é falso. Se quisermos, de certa forma, simplificar. Pronto, eu vou passar à frente, porque não vamos estar a ouvir isto tudo. Era só para vos chamar a atenção para esta questão das fake news, que é muito atual. Nós, às vezes, até sem querer, estamos a propagar e a divulgar informação falsa nas redes sociais e noutros sítios, e, portanto, é sempre muito importante a verificação dos factos, a tais várias fontes a que devem recorrer. Voltando então agora como é que se faz um artigo, uma reportagem depois para artigo ou para outro tipo de formato. Primeiro é a isenção, portanto o repórter deve explicar, não é comentar, não é elogiar, não é criticar, é apresentar os factos e não as opiniões, numa linguagem simples e com frases curtas, se possível, porque é muito mais fácil de ler. E depois há aqui isto que se chama a pirâmide invertida, que é basicamente aquilo que devem pensar quando fazem um artigo. Ou seja, eu vou começar com o lead ou entradão, é a entrada, é o primeiro parágrafo do artigo, e esse primeiro parágrafo deve-me responder a estas 3 ou 4 perguntas: quem, o quê, onde e quando. Portanto, ou seja, só ler o primeiro parágrafo já fica a saber isto. Portanto, nunca se esqueçam que devem resumir o vosso artigo sempre no primeiro parágrafo, que é o lead ou entradão. E depois, no corpo da notícia, é que vão aos detalhes, o porquê, como é que foi, para que é que aconteceu, com que efeitos, etc. Está bem? Isto é muito, muito importante. Um artigo uma reportagem bem feita tem que ter um lead que resuma aquilo que está lá dentro, e é por aí que vamos começar. E depois também é muito importante a questão do título. Há bocadinho falávamos em que as pessoas têm que ler o que faz o repórter ou ver o que faz o videorepórter. E, portanto, tem que haver um título interessante, que pode ser ou informativo ou incitativo, quer dizer, mais imaginativo. Pode ser alguma coisa que nos deixa a pensar, que nos suscita a curiosidade, não é? E depois, ao longo dos textos, podemos ter vários subtítulos que funcionam como separadores do próprio artigo. Aqui, por exemplo, temos aqui um artigo sobre o Rock in Rio. O quê? Compensamos 100% das emissões de gases com efeito de estufa. Quem? Foi a Dora Palma que disse, mas é o Rock in Rio, e ela disse isto na Ambiente Magazine. E depois tem aqui os outros detalhes sobre o assunto, porque é que eles compensam as emissões. Ou seja, uma reportagem, é muito importante também que fixem isto, tem que ter princípio, meio e fim. Como é uma história, todas as histórias têm um princípio, um meio e um fim. O princípio é para despertar a curiosidade e prender a atenção, com as tais questões do lead. O meio é quando falamos dos detalhes, dos aspectos dessa informação, e no fim é a conclusão, não é? Convém sempre fecharmos uma reportagem com esta ideia de que o último parágrafo deve surpreender o leitor, ou diverti-lo, ou convidá-lo a refletir, deve fechar a reportagem, está bem? E deve ligar-se ao início, ao conteúdo que pusemos no nosso lead. Portanto, nunca se esqueçam que fazer uma reportagem é contar uma história, portanto tem que ter um princípio, um meio, tem que ter uma conclusão. O que é que não devemos fazer? Okay? São os erros mais comuns. Já falámos de um que é confundir opinião com informação. Outro é dar a nossa opinião, achamos lamentável, etc. E, portanto, isso nunca deve ser feito. Passando agora para a fotografia, que é também uma das formas de apresentar reportagens, que muitos jovens apresentam, mas que geralmente
não percebemos bem porquê. Há mais artigos que fotografia, a fotoreportagem, e há algumas dificuldades em fazer boas fotografias. Por isso queria-vos deixar aqui algumas dicas. Então, fotografia à luz. Nós sem luz não temos fotografia. Portanto, a primeira coisa que têm que pensar quando estão a tirar uma fotografia é onde é que está a luz, de onde é que vem a luz, se é do sol, se é de uma lâmpada, onde é que está. E nós devemos estar sempre de costas para a luz. Nunca fazer uma fotografia em contra-luz, pelo menos geralmente não ficam bem, pode ser mais artística, sim, mas de uma maneira geral, nós queremos é o nosso objeto iluminado, a nossa pessoa, e portanto nós temos que estar de costas para a fonte de luz, por exemplo, para o sol, e a pessoa, ou que estamos a fotografar, de frente para a luz. Isto é muito importante para ter boas fotos. Outro é o enquadramento. Portanto, há a chamada regra dos terços, que significa que o motivo principal deve estar aqui num destes pontinhos do jogo do galo, não é? Aqui neste caso o motivo principal é esta árvore, por isso veem que a copa está ali a bater. Mas a regra dos terços também se aplica ao horizonte. Quando tem uma paisagem, por exemplo, nunca ponham o horizonte a meio, fica monótono e não dá tanta leitura. Ou seja, usem também a regra dos terços, por exemplo, 1/3 de céu, 2/3 de terra, porque eu aqui quero destacar o deserto, mas se eu quisesse destacar o céu seria ao contrário, não é? Como por exemplo aqui tem muito mais céu do que terra, mas aqui é para vos falar de outro elemento importante na fotografia, que é o elemento humano. Uma fotografia com pessoas é sempre melhor do que uma fotografia sem pessoas, porque as pessoas dão escala e dão dinamismo, por exemplo, à paisagem. Se estivéssemos a falar de uma paisagem, ao ver ali uma criança, percebemos a escala disto, da fotografia. E depois nos retratos é muito importante terem atenção os olhos. Reparem que os olhos cá estão aqui neste terço, aqui é a mesma coisa. O olho é sempre o mais importante da cara das pessoas e não só, como veem, e por isso é muito importante ver onde é que estão os olhos e que estejam num destes pontos que chama mais a atenção quando se olha para uma imagem. Outra maneira de criar efeito e de destacar é a questão de desfocar o fundo, não é? Se nós desfocarmos o fundo, como está aqui nesta imagem da esquerda, não se vê bem, mas tem-se uma ideia que isto é um mercado, mas destaca muito mais a pessoa que queremos fotografar. Outra dica tem a ver com as linhas. Se vocês usarem linhas na vossa fotografia, aqui estão a ver linhas retas, aqui linhas curvas, é também um truque que dá mais movimento e mais leveza à foto. Outra dica é procurarem ângulos diferentes. Reparem que isto foi fotografado, o fotógrafo estava no chão, aqui igualmente, portanto, mexe-te, não fotografes só a altura dos teus olhos. Por exemplo, um erro que se faz muito é fotografar as crianças pequenas de cima. Nunca se deve fotografar uma criança de cima, devemos baixar-nos à dimensão dela e fotografar, podendo ver-lhe os olhos, não é? Portanto, o fotógrafo tem que se mexer, não é fotografar sentado e quietinho. E por fim, a questão da edição. A edição permite corrigir alguns problemas, como os olhos vermelhos ou a questão do enquadramento. Não devem abusar da edição. Uma boa foto geralmente não precisa de edição, mas não há mal nenhum em fazê-la editar, desde que não se transforme a foto e não se torne irreal. Depois, por último, as fotoreportagens, que é uma sequência de fotografias, devem ter uma legenda que informa algo mais do que aquilo que nós vemos. Ou seja, não vamos descrever o óbvio, não é? Se temos uma foto de um gato, não vamos dizer isto é um gato. Isso nós já vemos, mas podemos dizer este gato pertence à avó Albertina, que isso não está na foto, não é? Então, a legenda tem que dizer algo mais do que aquilo que nós vemos. E não ser aquelas legendas poéticas, isso não é reportagem. Por último, entrando no vídeo, dizer-vos só que o vídeo é também contar uma história, da mesma maneira, mas que devem preocupar-se em fazer um roteiro antes, ou seja, planear o vídeo, o que é que vai aparecer primeiro e depois, vai aparecer uma pessoa que vamos entrevistar, mas por isso tem que tirar um plano da cara, um plano das mãos, não é? Planear isso tudo antes, para depois, quando vão montar, já terem lá as imagens que precisam e terem muita atenção ao som,
quando vão fazer vídeo, é muito importante captarem o som corretamente e, portanto, usar microfones. E, claro, também a questão da luz. O vídeo é como uma fotografia, devem ter atenção à luz e devem evitar tremer. Portanto, tanto quanto possível, façam vídeo de tripé, porque senão depois aqui parece que estamos no mar alto, porque ninguém consegue segurar a câmara direita muito tempo. Tem que ter depois um programa bom de edição, criar títulos, sínteses, pôr as legendas, quem é que está a falar e trabalhar o som depois daquilo que conseguiram. Por último, umas dicas para o podcast. O podcast é um formato de áudio, não é? Como sabem, portanto é falar, digamos. Deve também ter um guião. Ou seja, devemos pensar, não é ter um guião, não precisa de ter um guião, mas precisamos de pensar o que é que vamos falar naquele episódio, se vamos entrevistar alguém ou não, para quem é que eu estou a falar, que é para a própria linguagem ser adequada, e quero falar sobre quê? E pronto, e temos que ter também, se for entrevistas, convidados, ou pode não ser, pode ser reportar um acontecimento qualquer. Temos que pensar na duração, não fazer demasiado longos, especialmente se quiserem pôr a concurso, portanto aqui a dimensão é de 15 a 20 minutos máximo, mas se forem curtos melhor, e devem depois publicá-los numa plataforma de podcast, e aqui alguns exemplos, e quando publicam, colocar alguns tags que é para depois serem mais facilmente encontrados. Pronto, estas várias modalidades que eu vos falei têm regras. Se quiserem enviar o vosso trabalho para concurso, as regras estão aqui, eu não vou ler-vos isto, depois passarei à apresentação a quem esteve presente, mas devem ter atenção o número de caracteres que utilizam, o número de palavras, o número de caracteres na legenda, etc. Portanto, há regras de dimensão, os vídeos não devem ter mais que 3 minutos, os campanhas não devem ter mais que 1 minuto, etc. Eu vou passar, porque já estamos um bocadinho tarde. Eu tinha aqui um vídeo que depois poderão ver, que eu vou deixar o link, que é sobre vários jovens repórteres a falar do que é ser jovem repórter, mas como temos aqui alguns connosco, vou passar, só muito rapidamente dizer-vos o que é que fazem, ou que acesso a atividades é que têm enquanto jovens repórteres. Portanto, existem vários concursos durante o ano. Este é a reportagem do mês, a reportagem do mês, que depois vai ser traduzida em reportagem para concurso nacional ou internacional. Portanto, começam por publicar, publiquem muito, não tem importância, porque depois vamos escolher as melhores publicações que vão fazendo do mês para o nacional e para o concurso internacional. Este é o concurso Concurso Nacional das Melhores Reportagens, tem a imagem do ano passado, portanto é depois, no fim do ano, premiam-se as melhores reportagens. Tem aqui alguns exemplos das reportagens do mês do ano passado, e depois as reportagens vão também a concurso internacional, algumas feitas em conjunto, outras feitas só por autores portugueses. Geralmente Portugal ganha sempre prémios, portanto o que é bom. E temos também esta modalidade, que é trabalhar em conjunto com outros países. Portanto, depois de terem experiência, há aqui alguns professores e alunos que já trabalham com jovens da Índia, da Turquia, da Eslovénia. Portanto, como existem muitos países com jovens repórteres, é fácil escolher com quem se quer trabalhar, desde que queiram depois vir a fazer no futuro, este ano já não, colaboração. Nós temos sempre muitas escolas envolvidas em colaboração. E, por último, as missões. As missões é geralmente o que os jovens repórteres chamam a cereja no topo do bolo. Pretende-se desenvolver várias competências em trabalho de campo. Para as missões vão sozinhos, connosco, portanto, não vêm geralmente nem com colegas, às vezes vêm com 2 da mesma escola, mas nem com professores. Portanto, as missões são feitas com o pessoal, portanto, com os técnicos da ABAI, da Associação de Jovens Repórteres, e levam-vos a sítios especiais para, em pouco tempo, fazer reportagens interessantes. É como se fosse um enviado especial, só que não vão para a guerra, vão para outro objetivo. E tem aqui alguns exemplos de missões em eventos, como o Green Fest, ou como em seminários, não é? No Rock in Rio, que é uma missão recorrente que temos feito sempre que há Rock in Rio, estamos à espera do próximo para fazer a próxima missão. Depois este tipo de missões, que é uma semana na Páscoa, geralmente,
que vamos para uma área natural ou rural, com interesse em termos de sustentabilidade. A do Jardim Zoológico, que este ano, em princípio, vai acontecer, vamos ver quando. E depois há missões internacionais em que os jovens portugueses são enviados, depois escolhidos, enviados lá para fora para trabalhar com os jovens de outros países. Aqui há alguns exemplos das internacionais, que foram as conferências do clima, onde alguns jovens portugueses participaram. Outras iniciativas, como reportar alguns acontecimentos, é muito importante se conseguirem reportar acontecimentos. Foram as greves climáticas, por exemplo. Aqui também é um vídeo sobre a greve climática que ganhou o primeiro prémio, depois poderão ver, está aqui o link, não tenho tempo para vos mostrar. E só de fechar com aquilo que estamos a fazer este ano, portanto, para além de vários workshops online, que podem todas vê-las gravadas no canal do YouTube da ABAI, há desafios concretos que vão sendo lançados pela coordenação internacional, como estes que já aconteceram e onde Portugal tem ganho sempre prémios. Este foi o último no Literless, 2 escolas portuguesas foram premiadas, e estão aqui os vídeos premiados. E, por último, esta campanha também internacional sobre biodiversidade, que está a decorrer este ano e que vão sendo lançadas várias iniciativas internacionais. Neste momento, temos um CAUT a decorrer, portanto, aconselho-vos que joguem. Está aqui o link, depois quando tiverem a apresentação para jogar. Temos uma competição para professores, que está a acabar, 11 de fevereiro, e depois teremos os Global Action Days em abril, entre outras coisas. O Seminário Nacional já aconteceu. As missões já aconteceram algumas este ano, esta que foi no Web Summit, e também esperamos conseguir repeti-la para o ano, já aconteceu. Entretanto, estas têm estado suspensas ou em dúvida devido à pandemia, mas logo que seja possível, vamos realizar o de Jardim Zoológico, se calhar já não em fevereiro, que era o que estava previsto, mas será em março ou em abril, mas vai ser realizado este ano, esperemos. E também temos uma atividade em Praga, que neste momento está suspensa, vamos ver se acontecerá ou não. E, por último, o Rock in Rio. Este ano, quem se candidatar às missões também tem possibilidade de estar no Rock in Rio, se o Rock in Rio acontecer. Já sabemos que está tudo em dúvida. Por último, falar-vos dos embaixadores jovens repórteres. Nós vamos hoje ouvir 2, que um está aqui connosco e outro mandou um vídeo, por não poder estar connosco. Convido-vos quer a serem embaixadores ou a convidarem embaixadores para falar aos vossos colegas ou na vossa escola. São, no fundo, jovens que já estão no projeto há alguns anos e que são entusiastas e que, melhor do que nós, vos falam do que é ser jovem repórter. Para terminar, dizer-vos que o que vocês publicam também é divulgado. Temos parceria com a Gerador, que é uma parceria recente, que vão publicar a reportagem do mês e eventualmente vamos fazer uma missão, se acontecer, se não for este ano, para o ano também com eles, neste festival, Descobre o Teu Interior. Temos parceria com a Fórum Estudante, com a Visão Júnior, que também publica as vossas reportagens. Podem ainda candidatar-se às missões, lá está, em princípio esperemos que o Rock in Rio pelo menos possa acontecer e o Jardim Zoológico foi adiado, portanto se ainda não se candidataram às missões podem fazê-lo, para isso é enviar um trabalho vosso e uma carta de motivação. Está também o link onde que devem preencher, se tiverem dúvidas depois diremos. E pronto, dizer-vos que as reportagens são publicadas aqui, a Catarina vai falar um bocadinho como é que isso se faz neste portal, que temos esta página geral onde temos todas as atividades e onde se divulga as atividades e, claro, as redes sociais, Facebook, Instagram. E obrigada pela vossa atenção e esperemos que cheguem até nós excelentes reportagens. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Se quiserem colocar alguma pergunta, alguma questão, estão sempre à vontade, põem o braço no ar, a mão no ar e colocam a questão. Temos ali uma mão no ar, era no Zoom, mas também pode ser assim. Diz lá, Clara. Clara? É uma dúvida, taxa. Isso. Era para perguntar se nós para sermos jornalistas teremos de andar nessa associação.
Não, vocês, para serem jovens repórteres, jornalistas, ainda faltará algum tempo, mas para serem jovens repórteres para o ambiente, devem falar com os vossos professores, o professor inscreve a escola e depois orienta-vos a fazerem as reportagens com os temas que acharem mais interessantes. Podem reportar qualquer tema e alguns professores até fazem disso uma matéria para avaliação, portanto, fazem as reportagens e conta para a nota, digamos assim. Mas o que tem é que fazer reportagens, portanto, ir para o terreno, fazer perguntas e depois fazer artigos ou vídeos ou fotografias, com a ajuda dos professores. Os professores depois tratam dessa parte da publicação no caso dos mais novos, está bem? Era isso? Clara? Mais dúvidas? Não há? Então, eu não sei se temos aqui o Paulo, temos, não? Não, o Paulo teve um imprevisto e já não vai poder vir. Ok, está bem. Vemos então depois no final. Então, se calhar agora a Catarina vai assim muito rapidamente dar-vos uma ideia como é que depois nos enviam as reportagens, quer estejam a trabalhar com os professores, quer estejam a trabalhar sozinhos. Vai-vos apresentar a plataforma, não é, Catarina? E vai-vos dizer como é que vocês podem publicar. Força. Estão todos a ver a minha tela? Não sei. Sim, estamos. Ok, então, bom dia a todos. Vou fazer então aqui uma pequena apresentação técnica da plataforma. Portanto, o primeiro passo é virmos aqui, escrevemos plataforma JRA aqui no browser e vamos tentar não esquecer uma palavra mágica, que é o dashboard. Pronto, e é aí que vocês têm de clicar para irem à plataforma, porque nós temos duas páginas, temos o site e temos a plataforma, e são coisas muito diferentes. E a primeira coisa que nos aparece logo aqui é o campo do login, mas nós, como na perspectiva de nos queremos inscrever, vamos aqui a Mais JRA e clicamos em inscrições. Temos aqui então o campo das inscrições 2021-2022 e como a Margarida já vos explicou há pouco, aceitamos duas inscrições distintas. Temos o JRA na escola, que é fundamentalmente para alunos que ainda trabalhem com os professores, que ainda precisem do auxílio dos professores para publicar reportagens, para o que quer que seja, pronto, para escrevê-las, para fazer revisão. E sendo assim, a vossa categoria será aqui a inscrição de professor, e depois temos a inscrição de JRA Freelancer, que também, como a Margarida já referiu, tem mais a ver com alunos que já têm uma certa autonomia para publicar reportagens, que já não precisam tanto do auxílio dos professores e dessa tal revisão das reportagens e tenham muita vontade de publicar, então vão aqui a inscrição de freelancer. Eu queria vos mostrar como é que se fazia uma inscrição de professor, porque recebemos muitas dúvidas relativamente a esta parte da plataforma. Mas é muito simples. Portanto, quando vocês clicam aqui em inscrição professor, vão-vos aparecer alguns campos obrigatórios, nomeadamente o nome, o apelido, o vosso e-mail, a área e grupo disciplinar, e depois também têm aqui a nossa política de proteção de dados, que nós aconselhamos a que vocês leiam, pronto, que é basicamente um documento destes, que vocês no ato no ato aqui da inscrição vão ter de dizer que aceitaram e tomaram conhecimento para conseguirem registar a escola. De outra forma, se não aceitarem, não conseguem registar a escola. Portanto, eu ia aqui só mostrar-vos a título de exemplo como fazer, portanto, ser muito rápido, para vocês também perceberem o que é que vão receber nos vossos e-mails. E aqui vou inventar uma área disciplinar. Tem também aqui um campo das redes sociais, que é opcional. Vocês podem inserir as vossas páginas para também vos conhecermos aqui um bocadinho melhor. E depois, como eu estava a dizer, podem aceder aqui ao campo da política de proteção de dados e terão de aceitá-la, outro caso não conseguem registar a escola. E o que é que acontece agora? Quando eu clico em registar a escola, o que vai acontecer é que eu vou receber um e-mail na minha caixa de correio, ou seja, no e-mail onde registrei aqui o meu pedido, vai-me aparecer aqui a inscrição anual, e o próximo passo é então virmos aqui à nossa página, ao nosso correio, e esperar receber um e-mail. Cá está, bem-vindo ao portal JRA, é muito simples.
que vai dizer, pode efetuar o login no portal JRA utilizando as seguintes credenciais. E pronto, isto serão as vossas credenciais para entrar. Ou seja, eu voltando aqui, vou já fazer aqui um copy da minha palavra passe. Voltando aqui à inscrição anual, o utilizador será o e-mail com que eu me registrei. Muito simples. E a palavra passe a que eu recebi no e-mail. E carreguem login. E o que é que acontece? Isto ainda não fica por aqui. Ou seja, vocês vão ser logo diretamente reencaminhados para uma segunda etapa do registro. Ou seja, vocês depois de terem feito isto, o registro ainda não fica completo. E o que vos será pedido é para indicarem a escola. Portanto, vocês podem chegar aqui, já têm aqui um conjunto de escolas que podem selecionar ou não. Qualquer coisa, se não encontrarem a vossa escola nesta lista, podem sempre vir aqui a criar escola e terão um campo onde poderão inserir o nome da escola e inserir os dados referentes à mesma. Não esquecer também aqui o distrito e o concelho, conta muito para as nossas estatísticas. Podem selecionar uma imagem e assim que o fizerem, a escola já aparecerá nesta listagem. Pronto, a título de exemplo vamos utilizar esta. Selecionam também uns temas de investigação JRA, estão aqui muito bem divididos. Não se preocupem se ainda não tiverem pensado muito bem nisso, no que é que querem, em que tema é que querem incidir as vossas reportagens. Podem escolher mais do que um. Eu agora não estou... estou aqui a selecionar, pronto, como podem ver dá para escolher mais do que um. Depois temos as parcerias com os meios de comunicação social, que a Margarida também já falou. Se tiverem algum, gostávamos de saber quais são. Terão também de meter, e atenção que aqui os asteriscos são muito pequeninos, mas se não preencherem os campos com asterisco não conseguem submeter a vossa inscrição. Também dar-nos mais ou menos o número de alunos que quererão envolver no projeto, não tem de ser um número certo, mas podem pensar, por exemplo, em números de turmas, por exemplo, 2 turmas, se calhar equivalem a 60 alunos, pronto, mais ou menos assim. E depois disso aparece logo aqui a data da inscrição e submetem a vossa inscrição ao programa dos Jovens Repórteres. E agora, se tudo correr bem, são logo reencaminhados para a página principal da plataforma, ou seja, já conseguem publicar reportagens, memorizem muito bem ou não apaguem aquele e-mail que vocês receberam com as vossas credenciais e vindo logo aqui abaixo já conseguem publicar ou um artigo, ou uma fotografia, um vídeo ou um podcast. Vindo aqui um bocadinho para trás, eu não vou fazer a inscrição de freelancer porque é basicamente a mesma coisa, mas queria dizer-vos que no campo do RGPD difere uma coisa, ou seja, quando vocês se inscrevem como freelancers, o que vai aparecer aqui é uma declaração de titulares, ou seja, se vocês tiverem 18 ou mais anos, podem vocês assiná-la e enviar para nós. Se não, tem de ser um encarregado de educação a assinar e enviar para nós este documento. Só depois de nós recebermos este documento na nossa caixa de correio é que vocês serão aprovados como freelancer. Pronto. Voltando aqui então às reportagens, vou-vos só mostrar mais ou menos o mindset da coisa. Portanto, como a Margarida também já explicou, temos aqui os campos obrigatórios do título, de um lead, vocês têm de preencher obrigatoriamente. Depois, é aqui que a ação se passa, ou seja, é aqui que vocês vão escrever, portanto, o conteúdo da vossa reportagem. Se quiser, têm aqui este botão para adicionarem multimédia, ou seja, a partir daqui conseguem ir ao vosso computador e selecionar ficheiros para meterem como imagens ou o que quer que seja. É muito importante que exista uma imagem de destaque, sempre. Portanto, é o mesmo processo. Eu venho aqui a selecionar ficheiros e vou, por exemplo, aqui ao meu computador e seleciono esta imagem para ser a minha imagem de destaque. Ui, isto agora está... Exato. E será algo deste género que vos irá aparecer. O meu computador está aqui um bocadinho lento, mas depois é só carregar aqui em adicionar imagem e ela aparece imediatamente aqui em baixo. Também a informação dos autores é muito importante, ou seja, nunca se esqueçam de meter quem são os autores,
Muitas vezes o que acontece é, por exemplo, querem meter o nome de um aluno e metem e aparecem-nos coisas assim. Pronto, isto não é necessário porque nós temos aqui um campo abaixo e vocês podem adicionar os alunos que quiserem, podem até trocar aqui a ordem, se preferirem, pronto, que a Carla esteja em primeiro. É muito simples, não convém esquecer estas etapas. Depois também temos aqui a idade dos autores, que terá de ser selecionada, como vocês podem ver está por categorias. Com o nome do professor também acontece a mesma coisa com o nome dos alunos, ou seja, também se existir mais do que um professor auxiliar em determinada reportagem, também têm aqui este campo e podem ir adicionando. Depois, a divulgação são campos opcionais, ou seja, se vocês tiverem uma rádio local ou um jornal local onde divulgaram a vossa reportagem, podem escrever aqui, nós ficamos com essas informações e depois de confirmarem que os conteúdos apresentados são da vossa autoria e não apresentam plágio, selecionam este quadradinho e publicam a vossa reportagem. Eu, como não tenho conteúdo suficiente para vos mostrar como é que isto ficaria, vou fazer com uma fotografia. Pronto, ou seja, aqui no campo da fotografia também temos um título, temos um lead, mas depois difere aqui numa coisa, como a Margarida também já vos explicou, é a natureza da modalidade, ou seja, o que é que vocês vão estar aqui a fazer? Então, vão estar a fazer uma reportagem, vão estar a fazer uma campanha, isso é muito importante e vão ter de selecionar, porque depois são diferentes categorias de concurso. E o que é que acontece aqui? Vocês aqui podem selecionar imagens em carrossel, ou seja, por exemplo, se eu fizer isto, só um bocadinho. Por exemplo, eu posso vir aqui criar uma galeria. Já tenho aqui as minhas imagens selecionadas. Isto só para vos mostrar depois como é que fica o aspecto final. Só um bocadinho, que isto ainda está a carregar. Ok, já está quase, já está quase. Criei aqui uma nova galeria. Tenho aqui os campos para adicionar a legenda das fotografias. Eu posso pôr o que eu quiser. Não se esqueçam daquilo que a Margarida vos disse. Tem de ser algo além do que vocês veem na fotografia. E depois, aqui ao lado, posso selecionar o tamanho em que isto aparece na plataforma. Ligar à foto, desculpa, anda só atrás um bocadinho, desculpa. Catarina, não consegues? É porque a página da Nex nunca se deve selecionar quando estás a criar a galeria. Pronto, já te fizeste, não faz mal. É que tem ali mais opções, não é? Normalmente as fotogalerias estão em slideshow, que é uma modalidade que podem escolher, e ligar à própria foto. Que é para quando clicamos na foto podemos ter a foto em grande. Exatamente. E depois é a mesma coisa com os artigos, ou seja, tem aqui a informação dos autores, idades, nunca esquecer de clicar aqui e também de selecionar os temas JRA a que a reportagem corresponde. Agora, e também porque há muitas dúvidas no vídeo também acontece a mesma coisa, também temos sempre de selecionar a modalidade, reportagem ou uma campanha, e não esquecer que os vídeos que nós metemos aqui na plataforma já têm de estar ou no YouTube ou então noutros difusores de vídeo. E eu, a título de exemplo, queria-vos mostrar que é muito simples. Por exemplo, vou utilizar este vídeo que tenho aqui e basta só colar o URL ou o link do vídeo. Eu meto aqui, adiciono uma imagem de destaque, sempre. Vou dizer que é uma reportagem. Aqui no lead vou só pôr umas coisas assim. Formação dos autores, 15, 18 e selecionar o tema
será biodiversidade e floresta. Isto só para vocês terem uma noção de depois como é que fica. O vídeo ficará logo incorporado. Falta-me aqui uma imagem de destaque. Lá está, a plataforma avisa-nos sempre o que é que falta. E quando vou aqui a publicar, aparecerá algo deste género. E o vosso vídeo, como podem ver, já está incorporado. Portanto, não têm de se preocupar com mais nada. Com o podcast acontece a mesma coisa. Ou seja, quando vocês quiserem incorporar um podcast, é basicamente também virem aqui ao podcast. Pronto, eu vou utilizar a plataforma do Anchor como um exemplo e virem aqui, copiar o URL e publicarem. Também fazer aqui a mesma coisa, só para vocês perceberem depois como é que vos aparece. Selecionar uma imagem, isto tem sempre de acontecer para conseguirmos associá-la. O nome do aluno, o campo da idade, confirmar. E isto agora há de aparecer algo deste género. Pronto, e como podem ver, tem as funcionalidades ativas, ou seja, vocês conseguem carregar aqui e ouvir o podcast, conseguem partilhá-lo, pronto, fica tudo funcional. E uma coisa muito importante que eu me esqueci de referir, portanto, aqui em baixo vocês podem sempre editar se não estiverem contentes ou se detectarem algum erro, vocês conseguem sempre vir aqui e editar o vosso trabalho. E como não temos também muito mais tempo, eu queria-vos só dar então a conhecer o aspecto geral da plataforma, agora que já estão inscritos e que já conseguem ter acesso, portanto, a essa parte. Portanto, isto ainda está a carregar, mas isto é o aspecto geral da nossa plataforma. Temos aqui tudo muito bem organizado por temas. Se quiserem pesquisar, por exemplo, reportagens que tenham a ver com água e mar, vêm aqui, passam o cursor e podem selecionar biodiversidade, agricultura, cidades, ou mesmo outros temas que não estejam dentro destes. Também podem ver trabalhos de reportagem que foram realizados no âmbito dos nossos seminários ou de outros encontros. Portanto, aqui nos seminários JRA, nas missões JRA, que a Margarida também vos falou. Em determinados desafios, quer nacionais, quer internacionais, nós temos aqui o Collaboration, que é o internacional, e é sempre aqui no dashboard, lá está, a tal palavra mágica que eu queria que vocês decorassem, que clicam para publicarem as vossas reportagens. Aqui são alguns temas em destaque, algumas reportagens que, pronto, por motivos de atualidade ou de relevância nós destacamos na nossa página, e depois aqui do lado direito vão vendo os últimos artigos que têm sido publicados, últimas fotografias, os últimos vídeos, os últimos podcasts e depois aqui uma pequena contabilização dos temas JRA que são trabalhados. Pronto, temos aqui muitos na área da biodiversidade e floresta, como podem ver, 1216 reportagens já realizadas. Também temos aqui um pequeno destaque para a reportagem do mês, que a Margarida também já vos falou, desta iniciativa. E depois aqui as reportagens já mais faseadas e divididas pelos respectivos temas. Qualquer dúvida também podem ligar sempre para nós, se tiverem alguma dúvida na plataforma ou na inscrição, e eu acho que não me esqueci de nada, certo, Margarida? Sim, penso que está ótimo. Se houver alguma questão, será a altura de a colocar. Não há? Então, nós ainda não terminámos a sessão de hoje. Para além disso, temos aqui uma convidada professora e um convidado jovem que não pode estar, mas que mandou um vídeo para nós. Portanto, eu se calhar dava como primeiro a palavra ao Odete. Nós pedimos para ela é jovem professora deste programa há já alguns anos, com muito trabalho realizado, muitos prémios ganhos, e vinha muito rapidamente dar-nos aqui os seus truques. O que é que deve fazer um professor que está a coordenar este programa? Bom dia a todos.
É com muito prazer que estou aqui, portanto agradeço à Vai, à Margarida, o convite, à Catarina que falou comigo. Eu preparei uma pequenina apresentação só para orientar o meu discurso, não sei se é possível Sim, claro. compartilhar, não é? Uhum. Portanto, vamos lá ver se eu consigo então... Já estamos a ver. Pois, eu não... tenho é que deslocar isto para conseguir pôr em modo de visualização. Eu comecei pelo fim, pois claro que sim. Pronto, agora sim. Pronto. Está bem? Conseguem ver? Está ótimo, sim. Pronto, então vou tentar também ser rápido, depois no fim fica o meu contacto, se algum dos colegas quiser contactar-me para colocar alguma questão, pode fazê-lo à vontade. Portanto, ia só falar aqui de quatro tópicos muito breves. Provavelmente a Margarida já falou das potencialidades, mas eu muito sinceramente este é dos programas que eu... Pronto, eu comecei pelo JRA, só depois é que passei para o Ecoescolas, e de facto as potencialidades que vejo nele fazem-me continuar sempre a investir todos os anos neste projeto, sobretudo por colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, num papel ativo, e a forma como eles transformam a informação que vão acedendo em conhecimento, para mim, e a capacidade de síntese que eles têm em desenvolver, para mim provavelmente até é a maior potencialidade deste programa, porque eu lembro quando andávamos na escola tínhamos dificuldade em aceder à informação, eles hoje em dia não, têm dificuldade em aprender a selecioná-la e a tratá-la e a distinguir o que é opinião, o que é um facto. Portanto, este programa é essencial e é uma grande ajuda nesse âmbito. Agora, enquanto professores, há muitas decisões a tomar e a flexibilidade é praticamente total. Portanto, eu já trabalhei com um aluno, já orientei uma reportagem a um aluno, a um grupo de alunos, a uma turma, ou de vez em quando lembro-me e tenho as minhas turmas todas a trabalhar. Quanto às temáticas, a mesma coisa. Podemos escolher um tema, por exemplo, a água, e escolher só um enfoque, sei lá, por exemplo, a poluição, ou escolher vários enfoques para tratar o tema da água. Portanto, o que é que acontece? Também já cheguei a deixar, portanto, os alunos escolherem livremente os temas da biodiversidade, do mar, da poluição atmosférica, etc., e vários enfoques. É claro que isto depois, na perspectiva do professor, torna muito mais difícil a orientação e a revisão dos trabalhos, porque estes trabalhos requerem, de facto, um cuidado muito, muito grande na revisão, porque eles vão ser publicados, não é? Portanto, eu diria que um tema e vários enfoques será talvez uma opção bastante acertada. Depois, podemos trabalhar no JRA durante uma semana, por exemplo, fazer fotoreportagens durante uma semana, podemos dedicar um período ou podemos dedicar um ano letivo inteiro, portanto, ou qualquer coisa entre estes dois períodos. Portanto, mais uma vez aqui a flexibilidade também é muito grande, ou por exemplo, só enquanto abordamos uma determinada temática, por exemplo, no caso da geografia, portanto, sou professora de geografia, no caso da geografia, quando falamos do tema do ambiente e sociedade, eu posso dedicar esse tema, posso abordá-lo na perspectiva da metodologia do JRA. Quanto à modalidade, eu acho que o professor deve também tentar, numa fase inicial provavelmente, vai orientar os alunos na execução, provavelmente, da modalidade, de trabalhos na modalidade em que se sente um bocadinho mais à vontade. Eu, por exemplo, gosto muito de reportagem em vídeo e em fotografia, mas a campanha tem vindo a ser, temos vindo a trabalhar mais, o artigo requer um outro tipo enfim, capacidade até de escrita. O podcast ainda não me debrucei sobre ele, tenho que no próximo seminário estar atento aos workshops de podcast, mas o que é importante é que o professor também, claro, sinta algum à vontade nos trabalhos que está, na modalidade que está a orientar. Podemos fazê-lo, posso orientar trabalhos apenas na minha disciplina. Ultimamente tenho trabalhado sempre em conjunto com outros professores, de inglês, matemática, português, etc. Daí que os professores que fazem parte da equipa normalmente são professores de várias disciplinas, cidadania, ciências, etc.
De inglês, é claro que é muito, muito importante. Quando chega a altura em que a ABAI telefona e diz preciso desta reportagem com legendas em inglês para amanhã. Lá estamos nós em trabalho aqui intensivo e aí o inglês também é fundamental nesse momento. Aqui na escola temos desenvolvido trabalhos de JRA, não só nas aulas, mas também, por exemplo, no âmbito do Clube Ecoescolas. Eu tenho um grupo de alunos a trabalhar apenas em reportagens JRA. Muitos projetos Erasmus, de vez em quando pedem-nos a colaboração, outros em que estou envolvida, e fazemos, se é preciso fazer um vídeo, então faz-se um videocampanha, uma videoreportagem, e aproveita-se para os dois projetos, para o JRA e para o Erasmus. Ou então, por exemplo, o Ecoescolas tem uma série de desafios, sempre que o desafio pode ser um vídeo, pronto, podemos concorrer ao desafio do Ecoescolas e também ao JRA. Alguns aspectos a terem atenção. Pronto, ensinar muito bem os alunos esta questão da diferença entre opinião e facto no tratamento da informação, atenção às fontes que eles consultam. Recomendo sempre que consultem fontes primárias, não fontes que referenciem fontes, porque ali pelo meio pode já haver alguma deturpação da informação. Sempre atenção à referenciação. Temos que ter muita atenção quando recebemos um trabalho de um aluno, se toda aquela informação que lá está de facto é resultante da investigação e das entrevistas, ou se foi alguém que disse, então temos que referenciar. Portanto, muita atenção a essas situações. É claro que temos que fazer saídas para fazer as reportagens. E aquela questão que eu falava há pouco, se dermos a possibilidade de os alunos fazerem reportagens sobre diferentes temáticas, do ponto de vista do professor, torna-se um bocado mais difícil fazer o necessário acompanhamento da produção das reportagens, porque são trabalhos que implicam algum cuidado e revisão. Depois de tudo aquilo decidido, então vamos orientar os alunos na tal metodologia dos 4 passos, que muito provavelmente a Margarida falou. Eu não acompanhei o início porque estava em aulas, e vou falar muito brevemente como é que costumo fazer então com os meus alunos. Eu sempre tive alguma dificuldade ou melhor, eu penso que as etapas 1 e 2 vão decorrendo. É claro que começamos pela investigação, com certeza, mas depois, à medida que vamos investigando, também já estamos a procurar soluções. E, portanto, os alunos normalmente começam pela pesquisa da internet, não conseguem, é impossível fazer um trabalho jornalístico sem dominar alguma informação sobre a temática. E enquanto vão pesquisando, vão estruturando, digamos, a peça jornalística que vão fazendo. Vão estruturando o artigo, vão fazendo o guião dos vídeos, vão pensando nas memórias descritivas. Quando passamos ao trabalho de campo, cá está, vamos buscar as evidências, vamos fazer as filmagens, vamos fazer entrevistas. Muita atenção à questão das autorizações, não é? Eu costumo sempre utilizar a autorização e até a política de proteção de dados que a ABAI tem, para depois podermos submeter. Portanto, a autorização do uso de imagem e voz, não só dos nossos alunos que vão participar ativamente na reportagem, como também das pessoas que nós vamos entrevistar. A pesquisa e a investigação, portanto, esta etapa passa também pelo contacto com instituições. Muitas vezes são fontes de informação muito importantes e são um apoio muito importante nas nossas reportagens. Mas, hoje em dia, esta etapa normalmente faz-se desta forma, com estas pesquisas, com o trabalho de campo, contacto com instituições. Este é um guião da última videoreportagem que fizemos, publicámos este mês. E cá está, foi para um concurso promovido pelo Instituto Português da Juventude e Desporto, um concurso de curtas-metragens. Como os vídeos poderiam ter qualquer formato e ser até 3 minutos, claro que o nosso formato foi uma videoreportagem de 3 minutos sobre o lixo marinho. E sempre que fazemos videoreportagens, fazemos um guião assim. Portanto, do lado esquerdo está o que se vai ver, o que se está a ver no vídeo, e do lado direito aquilo que vai ser dito, quer em on, portanto, aparecendo a imagem do JRA, quer em off, portanto, aparecendo só a voz. Se este guião estiver bem preparado, quando formos para o trabalho de campo,
É fácil porque todas as cenas estão pensadas, sabemos o que temos de filmar, filma-se sempre um pouco a mais, porque às vezes pode ser necessário para dar um melhor acabamento numa parte do vídeo. E, portanto, este documento para nós é essencial, ok? Portanto, e nunca, com este tamanho de letra, nós já sabemos, para caber em 3 minutos não pode ultrapassar 2 páginas. Portanto, esta coluna do áudio, se vocês fizerem mais ou menos com este tamanho de letra 12, Times New Roman, portanto, basta que esta coluna esteja em 2 páginas e não cabe mais texto para ser dito numa videoreportagem, por exemplo, de 3 minutos. Para uma videocampanha, pode-se fazer algo do género. Depois, passamos para a etapa da reportagem. Portanto, vamos concluir as nossas peças jornalísticas, fazer as memórias descritivas, editar, fazer edição de vídeos. Atenção à música, porque se colocamos uma música de fundo que depois, quando formos publicar no YouTube, dá-nos problemas. Eu costumo utilizar, eu antes escrevia assim, YouTube Audio Library, e aparecia-me, mas agora aparece-me Studio. Portanto, é uma coisa qualquer nova, os alunos devem saber isto muito bem. O que eu sei é que vindo aqui ao estúdio do YouTube, podemos ver, eu coloquei até aqui um recorte, podemos ver, escolher até o género da música, para colocar como música de fundo do nosso vídeo. O estado de espírito pode ser alegre, triste, inspirador, etc. Portanto, pode escolher o estado de espírito. E depois aqui, do lado direito, vemos o tipo de licença. Isto é, vai-nos dizer se nós precisamos ou não de referenciar o autor da música nos créditos finais. Portanto, muita atenção a isto, senão depois o que acontece? Colocamos uma música que achamos muito gira, está na moda, etc. Depois vamos a publicar no YouTube e dá-nos problemas com os direitos de autor da música. Disseminar todas as plataformas que pudermos. Nós também publicamos nas plataformas eTwinning, na plataforma eTwinning, porque os nossos projetos Erasmus, todos eles têm uma página eTwinning, portanto colocamos lá os vídeos todos que fazemos, depois mais jornais locais, ONGs que também possam publicar no site. Já pedimos a publicação de trabalhos no site da Câmara, da Junta, e portanto, e tudo mais que nós possamos, e mesmo as páginas por exemplo, no nosso caso, do Instituto Português da Juventude e Desporto, também já lá tem a nossa videoreportagem. Estes são alguns exemplos. Claro, começamos pela publicação no YouTube, depois publicação na plataforma JRA, pois claro, tem que ser a seguir. E depois, pronto, nós temos, por exemplo, no nosso caso, um blog, um Facebook e um Instagram, tudo é Ecocanelas, portanto, publicamos lá não só as reportagens quando as fazemos, como os prémios que elas conseguem alcançar. Estes são alguns exemplos. A ABAI e o Green Key também colocam, e a própria página JRA também. Este é um exemplo de uma videoreportagem que foi divulgada em no portal também do nosso agrupamento. Portanto, é divulgar onde pudermos. Já está, temos mais exemplos da nossa, de reportagens que nós publicamos reportagens e outros vídeos, portanto, não tem de ser só videoreportagens, videocampanhas, por exemplo, e fotografias. E depois os seminários são a grande motivação. Ontem fui reviver aqui uns anos já de seminários, que são sempre... Este ano só tivemos uma manhã, mas viemos há muito tempo, por ter feito um esforço, mas eu não, enfim, o meu aluno dizia que tinha que estudar e eu não quis estar, mas ele veio lá tão triste porque depois ele queria ficar. Portanto, só o ano passado é que foi virtual, estamos ansiosos por... Aliás, o grupo do Clube Ecoescolas que este ano está a fazer reportagem, é o grupo 1, terça-feira de manhã, são estes meninos que para o ano vão a seminário, portanto já estão a produzir reportagens para no próximo ano irem lá, e é sempre uma motivação, eles vêm de lá cheios de vontade, com muitos conhecimentos, muita motivação, e de facto vale a pena ir ao seminário e dormir até lá no pavilhão e tal, mas é muito bom. O convívio é muito bom e quer entre os alunos, quer connosco, e portanto, sem dúvida que é uma mais-valia o seminário, e venham eles presenciais, mais aqueles 3 dias como era habitual. E pronto, olha, estou totalmente à disposição para se me quiserem contactar, portanto julgo que está
que conseguem ver. Eu peço desculpa, já tirei. Bem, não interessa. Mas depois vão colocar à disposição a apresentação, não é? Mas portanto ali o meu contacto e podem me contactar e eu, com todo o gosto e dentro do que eu souber, poderei ajudar. Obrigada. Obrigada, Odete. Eu queria só aqui também passar o testemunho do nosso jovem repórter convidado, que também já está connosco há alguns anos, atualmente já é jornalista, e eu vou passar o testemunho dele para. Depois ainda vamos abrir um período de questões, se quiserem colocar. Vamos então ouvir o Ruben, que ele já apareceu ali noutros slides. Olá a todos, sou o Ruben, estou a gravar este vídeo para a sessão que estão a ter neste momento porque não consigo estar presente, visto que estou a trabalhar. Ainda assim não quis deixar de gravar um vídeo para vos deixar esta mensagem. A verdade é que estou aqui também um bocadinho numa posição algo desvantajosa porque não sei muito bem em que ponto da conversa é que estão neste momento, não sei do que é que estão a falar, não sei sequer se já me apresentaram, se falaram mal de mim, se falaram bem de mim, espero que tenham falado bem, então por isso mesmo decido apresentar-me desde já. Sou o Ruben Matos, estou nos Jovens Repórteres para o Ambiente, ou melhor dizendo, sou jovem repórter para o ambiente desde os meus 15, 16 anos, portanto desde o meu 10º ano, e a verdade é que este é um projeto marcante na minha vida. E quando eu me juntei aos Jovens Repórteres para o Ambiente, desde esse momento e até muito antes na minha vida, eu sempre tive a convicção que queria ser jornalista. E por isso as primeiras missões que fiz enquanto JRA, fiz-las sempre com esse objetivo muito presente. Agora já passaram alguns anos e a verdade é que neste momento eu estou na faculdade, melhor dizendo, estou no último ano da minha licenciatura, a poucos meses de estar oficialmente licenciado. Tenho a felicidade de já estar a trabalhar numa redação, como sempre sonhei. Neste momento, por isso já sou um bocadinho jornalista profissional, digamos assim. Estou a trabalhar na rádio, na TSF. Para os mais novos deve ser um nome algo desconhecido, mas para os mais velhos, melhor dizendo, para os mais experientes, acredito que seja uma marca forte, pela marca que deixou no jornalismo em Portugal e pela importância que ainda tem hoje em dia. É sem dúvida uma grande casa e estou muito agradecido por poder, desde já, fazer parte desta redação, onde tenho a sorte de poder trabalhar lado a lado com colegas incríveis, super profissionais, com uma experiência enorme e onde por isso consigo aprender todos os dias. E é de facto na TSF que eu estou neste momento a trabalhar, no momento em que estão a ver este vídeo, e por isso também não consigo estar convosco, porque a verdade é que estamos a viver um período de campanha eleitoral que dá pano para mangas e dá bastante trabalho para os jornalistas. Portanto, não deixem também acompanhar este período de cobertura das eleições que estão aí mesmo quase à porta. Eu não queria deixar de terminar este vídeo sem vos deixar uma mensagem muito simples. Para além de toda aquela história que já sabemos que um jornalista deve ser curioso, deve se informar, deve procurar ler um bocadinho de tudo, falar com as pessoas, não ter medo de ter um certo atrevimento para também conseguir descobrir histórias, para se informar até sobre coisas que não sabe. Mas o meu conselho fundamental é este. E pensei nesta mensagem acima de tudo também porque há umas semanas estava em conversa com uma colega da faculdade, estava um bocadinho a partilhar aquela que é a minha experiência enquanto jornalista já numa redação, e ela dizia-me: Ruben, eu acho que quando acabar a licenciatura, eu acho que não me vou conseguir, ou não me vejo logo a trabalhar numa redação, porque eu não sou muito criativa, não tenho ideias muito facilmente. E a minha resposta foi esta: ok, eu acho que sou criativo, mas não tenho ideias todos os dias. Ninguém tem ideias todos os dias. Pontualmente é importante tê-las, mas não é isso que faz um bom jornalista. Eu acho que o que faz um bom jornalista é termos uma boa capacidade de desenrasque. E isto não quer dizer que conseguimos fazer tudo mais ou menos. Não, quer dizer que se conseguimos ser confrontados diariamente com percalços engraçados, que no fim de contas acabam por se revelar boas experiências com as quais podemos aprender. Quer isto dizer que temos de estar preparados para a imprevisibilidade e ainda assim, em pouco tempo, conseguirmos preparar para enfrentarmos os desafios. E eu acho que essa é uma das capacidades fundamentais que um jornalista deve ter, e acho que programas como os Jovens Repórteres para o Ambiente
são uma ótima oportunidade para todos vocês poderem desenvolver essas capacidades. Porque ser jornalista é isto mesmo. É num dia, como já me aconteceu, estar a falar com um meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para conhecer a evolução do estado do tempo, e na hora seguinte estar a falar com o Prémio Nobel da Paz, com o qual obviamente não estava à espera de falar naquela circunstância, mas tive que me preparar em minutos para estar à altura do desafio. E ser jornalista é isso mesmo, é estar sempre sujeito a desafios. Eu espero que encontrem muitos desafios enquanto jovens repórteres para o ambiente. Agradeço a vossa atenção, espero que a sessão continue a correr da melhor forma e não quero deixar de mandar um abraço e um grande beijinho a toda a equipa da ABAI, à Margarida, à Renata, à Catarina e a todos aqueles com quem eu já me cruzei, aos muitos amigos que já fiz nas missões e que levo para a vida, fazem todos parte da minha vida, e eu acho que muito do profissional que eu sou hoje e quero vir a ser no futuro tem também um bocadinho daquilo que eu aprendi enquanto jovem repórter para o ambiente e procuro levar essas experiências e esses ensinamentos para a minha vida. Um beijinho a todos, um abraço e muita força, e não deixem de dizer sim aos desafios com que se cruzarem na vossa vida. Obrigado. Pronto, foi o testemunho do Ruben e neste momento terminámos aqui o nosso conteúdo, digamos assim, que tínhamos trazido para esta sessão, mas estamos abertos às vossas intervenções, aquilo que quiserem dizer, falar, estão à vontade. Alguma questão, alguma que queiram colocar? Sim ou não? Acho que o Francisco está aí com vontade de colocar uma pergunta, não, Francisco? Não? Não há questões. Entretanto, enquanto pensam, a Catarina vai ali projetar. Eu já coloquei no bate-papo o link, se quiserem receber o certificado para confirmação de presenças. E então, sim, apresenta. Força. S, põe o S. Ai, não dá. S. Sim, estava bem. Era só para tapar, não interessa. Entretanto, se puderem responder, uma vez que gostávamos de ter o vosso feedback, é também da mesma forma, ir a menti.com, agora com outro código, 5698 65 79. Portanto, menti.com, no computador ou no telemóvel, colocam o código 5698 6579. Eu penso que temos aqui muitas turmas, eles não... para além disso, se calhar passamos já à pergunta seguinte. Se não estão inscritos, está na hora de se inscreverem, porque podem se inscrever em qualquer altura. E agora íamos mesmo pedir-vos só para colocarem 3 perguntas, três palavras que para vocês têm a ver com isto que estivemos a falar, ou seja, ser um jovem repórter para o ambiente. 3 palavras que vos ficaram assim na cabeça de tudo o que falámos hoje. Nós gostávamos que participassem aqui no link, portanto é ir a menti.com 56 98 65 79 e escreverem-nos 3 palavras que têm a ver com os jovens repórteres para o ambiente. O que é que vos ficou de tudo o que foi falado sobre ser jovem repórter? Temos só uma pergunta ainda, mas é irem a menti.com 56 98 65 79. Estamos a aguardar mais respostas, temos só 2 ainda. Podem usar o telemóvel ou o computador, não precisam descarregar a app, embora também exista uma app. Acho que já podemos começar a ver, já temos 5 perguntas. Então, sem medo de desafios, boa, ficou alguém a ouvir o que o Ruben disse. É consolidação, aprendizagem, comunicação, ser empreendedor, informação, dinâmico, desafio, sensibilização. Continuamos a aguardar respostas. O que vocês puserem vai aparecendo. Curiosamente, ninguém repetiu nenhuma palavra. Mas e também não sei se vocês perceberam que isto é jovens repórteres para o ambiente. Está bem?
Podem continuar a responder. Eu aproveito, até vou descompartilhar, mas continuo a receber respostas, depois vemos no fim. Continuem, por favor, a responder no menti.com 56. Agora fugiu, mas no número que estávamos a ver. Era só mesmo para vos dar a oportunidade de fazerem alguma questão, comentário, que quiserem dizer, antes de fecharmos a sessão. Alguém quer intervir? Não? Está tudo off, com a câmara desligada. Helder, está por ali, também não. Acho que não. Ninguém quer dizer nada? Conceição, nada para dizer? Não, gostei imenso, aprendo sempre coisas novas e dá sempre vontade de fazer alguma coisa. Ainda bem, é isso que nós queremos, é que fica alguma vontade de sermos E repórteres. obrigada à Odete pela experiência, que sempre ajuda muito, e ao Ruben. Gostei muito de os ouvir. Muito bem, então, não havendo mesmo mais questões, chama a atenção para preencherem o link que está no bate-papo, para poderem receber o vosso certificado de participação. Penso que o link não está fechado, espero eu. E se não tem mais nenhuma questão, se calhar íamos ver a nossa nuvem agora e fechar esta sessão. Queres projetar, Catarina, a ver como é que está? Quais foram as palavras-chave que, entretanto, foram surgindo aí das vossas cabeças, que ficaram? Aprendizagem. Acho que é a palavra mais que foi mencionada mais que uma vez e, de facto, é fundamental aqui. Aliás, é fundamental na nossa vida termos sempre esta perspectiva de que estamos sempre a aprender, até morrer estamos sempre a aprender, mas enquanto jovens, interrogar, não ter medo de desafios, empreender, refletir, ser criativo, preocupar-se com o ambiente, são outros objetivos deste programa. Cabe-me então fechar a sessão, agradecer a vossa presença. Muito obrigada, espero que tenha sido o vosso agrado. Até à próxima. Obrigada.